falei, pra mim é um elenco que tem várias opções muito boas. O Eric, por exemplo, sempre que entra joga bem. Fez um gol ontem de novo. O Eric e às vezes não é nem utilizado. Tá crescendo, né? Tá crescendo muito e é um jogador que o Zubeldia gosta demais, né? Nessa recorte curto do Zubeldia no São Paulo, né? Tá invicto. O Eric tem se destacado bastante, né? É um jogador que ele tem utilizado muito. Fez gol ontem. O Luciano é um caso assim, né? Que é especial, né? Porque é um jogador que já foi cornetado, criticado, tirado até de chacota em alguns momentos, mas é um cara que é muito competitivo e se adapta ao treinador que está ali para botar ele para jogar. De centroavante enfiado, esse cara mais que joga mais aqui atrás e ele compete, dá jogo, incomoda os zagueiros pra caramba, é um cara que pilha muito ali o time, é um jogador interessante e esse seu questionamento é importante, porque eu não vejo esse time do São Paulo sem os dois. Sem o Lucas, sem o Luciano, acho que eles fazem parte do São Paulo ideal. Como o Nestor também, que é um cara que ficou muito tempo. O Nestor, no melhor momento dele, decide a Copa do Brasil, ele fica machucado, só vou voltar agora pouco, assim, no início do Brasileirão. E voltou bem, né? É, um jogador que tem muita condição. É outro nome para entrar nesse debate? O Wellington Rato. O Wellington Rato tá foi fora titular também. do time ano passado inteiro, foi muito bem na Copa do Brasil. É um xodó do Dorival. E assim, é um cara que faz muito bem aquele lado direito ali. Né? E quando volta já tem, né, outro problema físico, né? Acho que aquele jogo é muito emblemático, né? Ainda com o Carpini, onde ele perde vários jogadores, né? Ele tem aquela estratégia que acaba dando errado porque toma o gol também, né? Enfim, mas quando você olha o time de ontem, do São Paulo, o time dá pra gente até considerar mais reserva do que misto até, né? Você tem nomes como o Luiz Gustavo também, que pode ser uma opção. O Galopo, em outro momento, era um jogador que era muito importante também, tem um problema de lesão, então dá pra... Esse elenco também dá pra brigar, né? Acho que a Copa do Brasil já mostrou isso no ano passado, né? Você vai avançando, você não necessariamente precisa ter o time mais regular da temporada, que não foi o caso do São Paulo, do Dorival, inclusive, mas a Copa ela é feita para isso. Ele foi seguindo. Assim, o trabalho do Zubeldia, do Milito e do Arthur Jorge são os três, a gente pode... Três trabalhos que começaram com a temporada em andamento, recente e que tiveram um impacto muito rápido, né? Os três conseguiram, lógico, cada um no seu estilo, no seu jeito, mas os três conseguiram mudar praticamente da água para o vinho. São Paulo estava muito mal com o Carpini, uma pressão tremenda, o Galo estava muito mal lá com o Filipão, veio de uma temporada, um final de temporada bacana, mas o início de 24 foi muito ruim. O Botafogo, quem olhava o Botafogo uns meses atrás, antes do Arthur Jorge chegar, e olha o Botafogo agora, é outra coisa. Então, os três fazem um trabalho assim, muito bacana e o São Paulo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, acho que até mais do que no Brasileirão. Na Libertadores vale lembrar que depende de uma vitória em casa para conseguir a liderança do grupo. Para classificar. Eu acho que dessas duas competições, assim, a gente não, né? Os adversários... Você quer abrir o olho, porque é o São Paulo que ninguém botava o São Paulo campeão esse ano. Não sei. Segura que o São Paulo, o Zubeldia está transformando num time muito competitivo. E chegando essas peças, ele tendo um elenco mais robusto na mão dele, e o trabalho desenvolvendo, vai ser um time que vai dar trabalho na temporada. Porque até se você comparar o trabalho do Carpini com o Zubeldia, eu quero até saber de vocês qual é o grande mérito, se a gente tivesse que apontar alguma mudança do Zubeldia nesse início de trabalho no São Paulo, a gente poderia falar, o Zubeldia, quando ele chega, os jogadores voltam. Mas o Lucas está voltando agora. O Calleri está fora. É um problema novo que surge, que é um jogador importantíssimo para esse São Paulo também. Acho que entra nisso. Calleri, Luciano, Lucas, e aí vê o resto. Ver quem vai jogar. Tem mais uma área pro Coutinho, mas acho que ele mexeu taticamente no time, né? Ele passou, o time joga no 4-2-3-1, mas eu vejo o São Paulo, na principal melhor, até para fazer uma junção da tua pergunta com a do Bené, é ofensiva, né? O São Paulo consegue achar as rotas de ataque hoje com muito mais facilidade. Busca aproximar lateral e ponta para vencer essa primeira linha de marcação com tabela e às vezes o volante encaixando para triangular. Se não dá, inverte o jogo rápido de lado e faz a mesma coisa do outro lado. Empurra, às vezes, 4 jogadores em cima da última linha de defesa adversário, com infiltração desse meia central, que na maioria das vezes foi o Luciano. Sim. Muitas e muitas vezes, né, ele não teve o Pablo Maia, que aliás é um outro jogador importante. Olha a quantidade de problemas que o São Paulo foi tendo ao longo do ano. O Pablo Maia se lesionou antes do Luiz Gustavo voltar. Então, por exemplo, ele jogou o clássico contra o Palmeiras com o Alisson e Bobadilha de volante.
Exatamente. O Alisson era ponta até outro dia. Melhorou muito como volante na carreira. O Bobadilla é um segundo volante, quase meia. Jogava no Cerro Porteño, assim, ano passado. Então, assim, é uma equipe que, para mim, melhorou demais ofensivamente. A gente consegue enxergar já, com poucos jogos, né? O início ainda de trabalho. Acho que vai ter período de oscilação ainda. A equipe, os jogadores entendendo bem qual é a proposta para ter jogo coletivo, para ter troca de passe, a bola circulando com mais naturalidade. E acho também que ele trouxe uma mudança muito de confiança para o time. Isso. Era um São Paulo que, até por todo o contexto que cercava o Carpini, era um time muito instável em cada jogo, muito inseguro. Tenso, né? Errava jogadas assim, medo de arriscar muitas vezes, exposto em contra-ataque. Isso não tem acontecido tanto. Acho que essa mudança fez muito bem para o São Paulo, sim. Vamos dar uma olhada nos números dessa era Zubeldia no São Paulo, ainda recente, mas um bom começo de trabalho do treinador tricolor. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados, apenas 4 sofridos, né? Então a média de meio gol sofrido por jogo, 83% de aproveitamento. Esse é o início de Zubeldia no São Paulo, invicto, né? Um grande trabalho, a última derrota do São Paulo ainda foi com o Carpini, né? Naquele ultimato que o São Paulo deu a ele, justamente contra o Flamengo no Maracanã, como se fosse algo simples. Mas outra coisa que dá para falar desse São Paulo é que a saudade do Rames Rodrigues nesse momento é zero, né? Acho que ele mesmo não se ajudou, né? Nessa volta dos que não foram, né? Toda a história do Rames no São Paulo, acho que é decepcionante, pode ser a palavra. Mas é um jogador que a gente nem lembra que poderia ser uma opção em 2024 para o São Paulo. Assim, o Rames não deu, vou falar a linguagem, não deu match. Zero, né? E quando chegou, assim, tinha uma expectativa. Isso acontece muito no futebol também, né? Assim, na hora de chegar é aquela festa, as possibilidades são milhares. Mas será que o Rames não foi colocado numa prateleira muito acima do que a carreira dele disse pra gente? Será que aquela Copa de 2014 até hoje não... Ficou no imaginário, né? Mas pro nosso futebol... Ele joga em grandes clubes, né? Mas eu acho que faltou para ele ao longo da carreira. Uma questão que pegava o São Paulino, né, numa situação que foi muito clara naquela data FIFA da Colômbia, né? Que aí o cara olha assim, mas ele tá jogando na Colômbia, ele enfrentou o Brasil, ele enfrentou... Teve um amistoso da Colômbia, não sei se foi com a Itália. Alemanha. Que ele entrou, jogou muito e tal. Então, assim, como é que ele não joga aqui? Aí isso pesou muito pro Carpini. Ficou uma pressão muito em cima do Carpini, porque assim, ele vai lá e ele joga. Por que ele não joga? Ele não joga aqui porque o Carpini tá de birra. Mas a verdade é que a Colômbia, o cara é um ídolo nacional. E outra coisa, a data FIFA acontece 2 meses. Ele vai chegar lá para fazer um jogo. É outro tipo de pressão também. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Você não tem o dia a dia, rotina, treinamento. Não tem que ganhar a vaga lá, a vaga já é dele. Ele tem que no São Paulo, ele tinha que brigar com os outros ali da posição. O que se falava muito no São Paulo na época do Carpini em relação ao Rames era: o Rames, ele não consegue treinar do mesmo jeito que os outros. Se vê que ele é muito diferente tecnicamente, mas ele não consegue ter uma sequência de bons treinamentos de intensidade. E aí você olha para o lado, você vê vários caras que jogam não na mesma posição exatamente, mas que em setores próximos, que disputam espaço com ele no time, treinando bem, se esforçando, que não tem a mesma posição técnica às vezes, mas que vão te dar um retorno regular melhor ao longo de 90 minutos. E vamos combinar, gente, qual foi o jogo que o Rames Rodrigues jogou no São Paulo, que a gente tem olhado e falado assim, esse cara não pode ficar fora do time. Referência, né? Um jogo de referência. Eu acho que era mais quando ele não estava, e aí o São Paulo as coisas não funcionavam, a gente pensava, e se o Rames... Aquele Rames, tá? De mais de 10 anos atrás. E se o Rames entrasse nesse time? Acho que ficou muito mais nisso do que ele jogar e mostrar aí, tá vendo? Esse cara não pode sair do time. Acho que é muito mais isso. Essa questão que o Beto traz da FIFA, da seleção, como a seleção ela é... A gente pode colocar assim, qual é a rotina da seleção? Acho que é a melhor definição para isso. Os caras se reúnem, treinam 3 dias para um jogo, 4 dias para outro, ou vice-versa, e depois vão se reunir de novo daqui a 2 meses. Exato. Nesse curto espaço de tempo, o nome dele se impõe para uma convocação dentro de uma seleção em que ele é o melhor tecnicamente, né? Ele não é o jogador que vive o melhor momento. O melhor jogador da Colômbia hoje é o Luiz Dias. Isso aí. Mas, tecnicamente falando, o Rames é uma entidade do futebol colombiano. E não é uma concorrência que você tem igual na seleção brasileira, que se você tá mal, o outro já tá voando. E os caras olham para ele como referência. Sim. Então, assim, o time, naturalmente, o Rames começando ou não, ou ele entrando, todo mundo olha, o Rames, vem lá, vamos lá. Então, assim, é diferente, todo mundo joga para ele, o time, o Luiz Dias não vai ficar cornetando o Rames, ele vai se posicionar
Vai correr pro cara. Correr pro cara. É isso que acontece. Teve Agora, jogo... no São Paulo, não, ele tem cavalo no espaço dele. Teve jogo da Colômbia, por exemplo, nas eliminatórias. Eu assisti todos os jogos da Colômbia nas eliminatórias. O Rames, ele, na maioria das vezes, joga como um meia central ali atrás do atacante. Em vários jogos, ele foi, quando o time era atacado, ele se transformava no jogador mais adiantado para não ter um trabalho de recomposição. O Dorival tentou fazer isso com ele no São Paulo. Naquele período da reta final do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo divide a atenção com Copa do Brasil e Brasileirão, e bota o time misto no Brasileirão, em 1 ou 2 jogos o Dorival tenta isso com o Rames. Ele, sem a bola, era o jogador mais adiantado do time, ele não ia precisar voltar tanto para marcar, e quando o time tinha a bola, ele saía da referência e vinha jogar, vinha articular, jogar de frente como ele gosta de jogar. Cara, mas você vai fazer isso num time que tem outros caras que estão no momento melhor do que ele? Não faz sentido nenhum. Você vai fazer o Lucas marcar correr para ele? O Luciano, mesmo, eu não estou aqui comparando... Não, mas não tem condição, não é outro... Mas o momento, acho que é inquestionável que o momento do Luciano é muito melhor que o momento do Rames. Sim, sim. O próprio Nestor, que voltou de lesão agora, jogou com o Rames ano passado. O Caleri, tu vai fazer o Caleri correr para trás pro Rames ficar... Cara, não faz sentido isso. Funcionando pro time, né? Não faz sentido, É isso. O Rames Rodrigues que pode muito bem chegar na Copa América e ser o melhor jogador da Colômbia, né? Mas é isso que a gente está falando. São dele no São Paulo e tem... É contexto. São contextos. Para falar agora sobre o São Paulo que sondou a situação de Luciano Vietto. Informação trazida por um jornalista argentino chamado Uriel Iuti e confirmada por mim junto a um dirigente do São Paulo. Só para lembrar, o Vietto tem 30 anos de idade, argentino, atacante de lado de campo e vive uma fase espetacular. É bem verdade que na segunda divisão do futebol saudita, temporada atual de 15 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. O time dele, o Al-Qadiash, subiu com facilidade para a primeira divisão. Mesmo com 17 gols em 15 partidas, o Vietto nem foi o artilheiro máximo da equipe, sim o segundo colocado. O primeiro artilheiro disputou 21 jogos com 25 gols. O contrato do Vietto lá na Arábia se encerra em 30 de junho e ainda não há uma definição sobre a sua permanência. É natural que ele tenha essa proposta de renovação, até porque o Al-Qadiash está de volta à elite do futebol saudita. Mas diante dessa indefinição, o nome foi sugerido, agrada ao São Paulo, especialmente porque Luiz Ubeldia, técnico tricolor, gosta bastante do Vietto. Não dá para descartar essa possibilidade, embora seja uma operação não tão simples. Só para arrematar, é legal contar que o atleta, o Vietto, já passou por Racing, Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha e Sporting antes de se mudar para a Arábia Saudita. Por lá ele já esteve no Al Hilal e no Al Shabab. Bora falar sobre o São Paulo, queria te atualizar sobre a chance de Lisiero voltar a defender o tricolor. O contrato entre as partes se encerra em dezembro desse ano. Lisiero esteve emprestado ao Yverdon, time da Suíça. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre essa equipe. Passagem boa pelo futebol suíço, 29 partidas, 3 gols e 5 assistências. O contrato de empréstimo se encerrou, ele não será comprado e a partir de agora vai tirar um período de férias, antes de o São Paulo definir se fica com o atleta nos 6 meses finais da temporada ou se tenta um outro clube. Lisiero, que não vive o momento dos melhores, não goza da confiança, especialmente dos torcedores do São Paulo. Mas, diante da dificuldade do tricolor em buscar um jogador para a função e com a contusão do Pablo Maia, contusão séria, que vai tirá-lo dos campos por bastante tempo, existe esse debate interno entre comissão técnica e diretoria. Vale a pena manter o Lisiero ou não? Você que é torcedor do São Paulo, que pensa sobre o tema, use o espaço para comentários e avalie. Só antes de completar o noticiário do São Paulo, só lembrar que o Lisiero já chegou a disputar mais de 150 partidas pelo tricolor, pelo Curitiba, para onde também esteve emprestado, passagem mais discreta de 17